Me fala uma coisa, você era difícil de rir, você falou, né? Lá no jogo você Sim, ficava... sim. Mas teve alguma entrevista assim que você falou, não tem como não rir. Você tava no dia que foi a Hebe, a Nair Belo e a... Sim, foi sensacional. Foi, Nossa, A Lolita. até a porque, Lolita. porque as três eram amigas de anos, né? sim. Então, Trio icônico. E então você era- tava lá pessoalmente. Então, eu tive uma entrevista lá que até hoje eu guardo na memória porque foram entrevistas que de uma ou de outra forma me impressionaram muito. Ayrton Senna, tive a honra e o prazer de conhecer o Nossa, a Ayrton gente Senna. sábado agora fez 27 anos que nós perdemos Pois ele. é. Foi, faz tempo. E eu conheci ele pessoalmente e eu adorei a personalidade dele. E a Eve, nossa, saudosa Eve também, a Nair Velo, enfim, pessoas que já foram, que fazem muita falta, né, Sim. no meio artístico do Brasil. E o Jô também levava muita gente, às vezes, desconhecida, com algum talento, alguma história Sim, bem legal. Teve sim. alguém que não era famoso, mas que você viu a entrevista e ficou tocado, assim, com a história? Olha, tem uma história, nossa, mas eu ri do começo ao fim. Lamentavelmente eu não estou lembrando do nome dele. Era um vereador Gago. Aí o sensacional desse vereador que ele ria dele mesmo. Então ele contava essas histórias de todos os perrengues que ele passava, porque ele era gago, né? E de todas as receitas que passavam para ele parar de ser gago. E ele não tinha como, porque ele era gago, sempre foi gago e disse que ia morrer gago. Mas ele era muito simpático. E ele ria dele mesmo, né? Ele contava as coisas como se contasse de outra pessoa. Então você ria, rachava o bico, você não conseguia parar de rir, porque o cara, ele é um espetáculo, cara. Isso que eu adoro do brasileiro. Ele sabe rir de si mesmo. Sim. E Nem todo mundo, infelizmente, mas a Bom, grande mas a grande maioria. sabe. A grande maioria. É. Por isso que eu falo do brasileiro, porque, gente, são 200 milhões de pessoas aqui. Sim. Então, se uma grande maioria é muita gente. Uhum. É muita gente. No Chile tem quanto? Mais ou Somos menos? 17 milhões. É. Imagina, é uma região do Brasil, Uhum. né? Umas 12 vezes maior que o Chile em população. Imagina. Então, quando eu digo o brasileiro tem esse talento de rir dele mesmo, que eu acho sensacional. E eu gosto muito dos humoristas cearenses, porque tem esse negócio de rir deles, né? Sim. Do jeito que eles são, enfim. E o sotaque é fofo, é divertido. Então, É. das características, Sim. que pra gente é muito difícil. Pra gente é muito difícil se aceitar, né? De aceitar as nossas defeitos, né? Coisa que para outro pode ser gozado, né? Pra gente não, é terrivelmente sério e Dói, a gente fica, né? nossa, eu acho que a gente um pouco mais se mata, né? Mas aqui não, aqui a coisa é tão leve, não, mas cara, tem que levar por esse lado. E aqui, com aquele vereador Gago foi sensacional. Que legal. Ele sentou na poltrona e o Jô ria, mas ria, e todo mundo, porque não tinha como. Ele contava com uma naturalidade das coisas que aconteciam na vida dele, falando por telefone, falando com as meninas, enfim, era cada situação. Foi ótimo, foi ótimo. Muito legal. Foi uma das melhores entrevistas que eu já vi. Lamentavelmente, estamos passando por uma época de ajuste, né? Onde o povo tenta conscientizar o político. E vamos ver, né? Se o político alguma vez muda. Eu não sou muito crente da política. Eu não, lamentavelmente, e que eu aprendi aqui com os 30 anos que eu passei aqui trabalhando com o Jô Soares. Eu vi muito da política daqui. E que é impressionante, é uma coisa fascinante. Eu ficava fascinado porque eu não imaginava que a política fosse feita dessa forma. E no Chile, passei 30 anos que não sei como foi feita a política, mas que foi muito diferente. E que levou o país a um desenvolvimento impressionante, apesar de ser um país que não fabrica muita coisa, né? Como o Brasil, e que não tem a riqueza
que tem o Brasil, né? A riqueza natural, Sim. né? Mas é um país que evoluiu muito e por uma política diferente. Agora, se foi bem ou ruim, eu não sei, eu acho, estou na minha dúvida, senão não teria esses problemas políticos que tem hoje o Chile. Sim. Né? Mas, bom, espero Quem que uma tá vez governando mude. lá agora? Agora é Sebastião Pinheira. Esse daí mesmo. Sebastião Pinheira, que é um empresário, né? E que eu não acredito num político empresário. Né? Eu não acho que um político empresário vai a ser bem para um país onde tem tanto pobre. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quer dizer, se você vai fazer uma política para pobres, tem que ser um cara que venha do povo. Né? Que eu acho que venha do povo, não um empresário que não vai pensar muito no povo, vai pensar mais nos empresários, naturalmente. Até porque ele tem grandes empresas no Chile. Né? Ele é dono da TAM, e, enfim, tem outras empresas. E pelo que eu sei até agora, se descobriram muita coisa lá que não é legal. Mas deixa eu te falar, também quando vem pobre e chega lá, também não resolveu muita coisa por aqui, não. Bom, é o que eu falei, né? É o que eu falei. Também a gente achou que era a solução, também não foi, não, sim. viu? E outra coisa, também eu acho engraçado, diziam que mulher podia ser melhor que homem na política. Aqui em Sul-América não se ha dado isso. Se deu na Alemanha, se deu na Inglaterra, mas aqui em Latinoamérica, lamentavelmente, a gente é diferente, né? A gente não teve bons exemplos, né? Não, de mulheres na política. Não, lamentavelmente. E é ruim para nós, né? Como povo, né? Como a gente que quer um país diferente. Ou quer uma região diferente, né? Uma região melhor. Uma melhora mais sempre equilibrada. Sempre foram tão sofridos, né? E tão explorados pelos colonizadores. Sim. Né? Bom, mas o tempo vai dizer muita coisa, né? E a gente tem esperança, né? Dessa eterna melhora. A gente tem esperança. Eu lembro uma vez que eu não lembro quem foi que falou que o problema do Brasil é que é o país do futuro, mas é sempre do futuro, nunca é do presente. Pois né? é, e o futuro que não chega, né? O futuro que não futuro não chega. chega. Aí a gente sempre fala hoje que é o do futuro. Mas eu tô ouvindo isso desde que eu era criança. Então, assim, quando é que é esse futuro? É para meu tataraneto esse futuro? Pois é, e é um país que tá tão perto disso, né? Porque tem tudo. Tem tudo. Tem até pessoas que podem fazer uma coisa bonita nesse país. Mas, lamentavelmente, quando chegamos na política... E também porque os políticos se aproveitam do quão bom é o coração da maioria das pessoas. Então, também. assim, eles sabem da nobleza, né? Eles sabem que numa situação como a gente viveu agora, estamos ainda vivendo, né? Mas a gente passou por momentos na pandemia em que as pessoas não têm o que comer. Ainda agora não tem, mas eu tô dizendo assim, a gente começou a passar por momentos assim, né? Começou a vir notícia, chegar notícia. Aí não tinha o que comer, aí faltou respirador, aí faltou... Não sei o quê, e aí os políticos veem pessoas se mobilizando. Não que não tenham, tá ótimo ainda, graças a Deus que as pessoas se mobilizam. Sim. Mas é quase que eles se viram. Pois é. Eles dão um jeito. Eles se reúnem lá, meia dúzia, aí um dá dinheiro, outro dá o jatinho, não sei o que, eles se viram. E sempre quem é mais solidário... Isso era pra mais, fortalecer a coisa já feita, e não pra fazer ao invés da coisa que deveria ser feita, né? É isso que... eu fico pensando muito isso. A gente tá corretíssimo de agir. É claro, você vê um próximo seu passando uma necessidade, você não vai deixar. Que você ajude. É nobre que você ajude. Ainda bem que a maioria das pessoas agem pro bem, graças a Deus. Mas é que isso era para ser um complemento e não exclusividade, né? E não uma... A atitude tinha que vir não uma obrigação, sabe? É muito ruim isso. Eu já comentei aqui algumas vezes, a gente não se conhecia. Sim. Eu fui professora da rede municipal durante muito tempo. Educadora. E aí acontecia umas coisas, para te dar um exemplo muito pequeno do problema gigante, é que às vezes queimava uma lâmpada na escola e a burocracia para vir uma lâmpada nova é tão grande, porque aí a lâmpada, você manda o ofício, aí isso aqui, aí vai ser aprovado. Aí vai aprovar a compra, aí vão fazer uma licitação para comprar a lâmpada. Claro, né? Né? Aí vai comprar a lâmpada, daí a lâmpada chega, daí contabiliza a lâmpada, manda a lâmpada. Ou seja, é 3 meses sem lâmpada na minha sala de aula. Aí sabe o que a gente faz? A gente uma faz burocracia, né? Isso eu tô falando de uma coisa pequena que é uma lâmpada. Mas às vezes, por exemplo, eu dei aula numa escola que a maneira como ela foi construída, chovia no pátio. Então,
choveu, as crianças... Não era descoberto, mas era meio lateral, assim. Então, qualquer chuva molhou. As crianças não podiam ir pro intervalo. Precisava botar um toldo. Aí tinha 3 anos que a gente pediu toldo. Aí isso que a gente fez? Desistiu. A gente fez uma festa da primavera. Cada mãe levou um bolo. A gente vendeu fatia do bolo, vendemos pipoca, fizemos sei lá o quê e botamos toldo. Então, o que eu quero dizer assim, claro, a gente foi e resolveu da maneira que dava pra resolver. Mas não era obrigação nossa resolver. É óbvio que não. Era pra vir esse toldo, sabe? A festa que a gente fez era pra conseguir outra coisa pras crianças. Não um toldo. Sim. E aí a gente fica nessa eterna luta pra fazer o que já era obrigação ser feito, sabe? E depois uma burocracia que só atrasa, né? Que só chegam, as coisas chegam tarde demais quando chegam, quando tem que chegar, já chegaram tarde. Tem né? burocracia demais para coisas que são de necessidade extrema e burocracia de menos para outras coisas que deveriam ter mais burocracia. Com certeza. E gente ocupando cargos que não deviam nem existir, entendeu? Que isso que faz uma burocracia que não ajuda o país, não ajuda uma escola, não ajuda nada, ninguém, né? E pagando uma máquina caríssima, uma máquina de governo caríssima, Sim. né? Que é pesado para um país, para qualquer povo, né? Que é o que trabalha. Sim. E os que estão ali não trabalham, não fazem nada e estão recebendo maior grana. Sim. E ainda acham que é pouco, né? Sempre acham pouco, né? Sempre Então eu acham acho que o melhor governo para a gente é o que trabalha para o povo e não o povo para o governo. Porque é isso que, por exemplo, na Europa, na Suíça, na Suécia, o povo anda o político anda de ônibus, vai de ônibus para o trabalho. Ele não ganha auxílio paletó, né? Auxílio moradia. Não, ele aluga um kitnet para ele com o salário dele, que é pouco. Porque isso que, se você vai trabalhar para um povo, tem que ser um tipo de uma vocação. E não aquela coisa, opa, vou ficar rico, entrei no governo. Esse negócio de auxílio moradia é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, porque assim, se eu resolvo prestar um concurso para professora, sei lá, falar no Recife, pronto. Eu não vou ter que considerar que eu vou ter que morar no Recife? Sim. E vou ter que pagar aluguel? Se o cara tá se candidatando a um cargo, ele não considera que ele vai ter que morar naquela cidade, que ele vai ter que pagar. Por que auxílio moradia? Entende? Você não vai ter que considerar. Você trabalha aqui, você não tem que considerar que você tem um aluguel pra pagar? Sim. Com o seu salário? Por que no caso deles a gente. Cara, não, você que se candidatou ao cargo de morar em Brasília. Sei lá, vai morar com a tua mãe. Sei lá o que você vai fazer da tua vida. Não tem que pagar a tua casa. Agora, o próprio salário é altíssimo, né? É altíssimo, é altíssimo. E aí você paga o paletó. Sim. Que não precisa, Que né? não, claro, mas a gente paga a roupa, a gente paga a moradia, a gente paga a alimentação, até a gasolina do carro, né, que a gente falou. Motorista particular. Tudo. Que não precisa. E aí gente. vem as listas com lagosta não sei do que, né? Sim. Que toda hora aparece. Que não é novidade, né? E que não é desse governo nem do outro, é de todos os é de governos. sempre. Exato. É uma coisa que vem sempre. É que a gente sempre se reassusta, né? Que continua acontecendo. Dá para acreditar depois em política? Eu não acredito na política. Eu não acredito. Aqui em Tem a ponta de esperança, mas não dá para acreditar. Eu em Sul-América não acredito. A única coisa que me faz ter esperança hoje em dia, para te ser bem sincera, é a internet. Sim, porque ali acontecem coisas que se diz a real. Né? Porque, por exemplo, assim, a gente demorou muito tempo para conseguir descobrir e espalhar o que estava acontecendo no governo desde o ano 2000. A gente demorou muito tempo. Foi só a internet que, né? Então aí, quando a gente começa ali em 2009, 2010, ter o Twitter e a coisa correndo e tudo mais, eu acho que as pessoas começaram a entender a velocidade da notícia. Sim. Então, hoje, quando um cara faz uma merda, muito mais rápido tem vídeos dele em todos os lugares. Muito mais rápido. Uma coisa que eu sempre questionava quando falavam, tipo assim, as palestras do Lula. Eu falava assim, mas não tem um vídeo? Não tem uma foto? Não tem um registro? Não tem nada. E eu sempre questionava isso. Hoje seria inviável. Hoje eu não precisaria nem questionar. Hoje seria inviável não ter um vídeo, um registro disso, entendeu? É que na época eu tinha que ficar gritando feito uma maluca. E hoje é muito mais fácil, porque hoje o cara faz uma merda Mas ali, sempre tem 15 celulares... Sempre que se deu uma palestra, seja antes ou agora, sempre tem algum registro, alguma foto da própria empresa, né? Da empresa. Da própria empresa. Mas não tem nada. Não tem nada. Então, eu não sou nem de esquerda nem de direita, porque eu não acredito na política.
que se faz aqui em Sul-América. Porque eu vi isso no meu país, eu vi a ditadura, eu vi até onde levou a ditadura, os abusos que são a ditadura. Eu também acredito que do outro lado é outra ditadura. Então não acredito nisso. O que a gente tem hoje é um lado defendendo a sua própria ditadura e atacando a ditadura do outro. Né? A minha ditadura é a boa, a sua é a ruim. Não, nenhuma é boa, não tem que ter ditadura de nenhum lado. E que pro povo não vai ter benefício nenhum. Ele vai continuar passando fome, vai passar... E pior ainda, porque vai ser proibido de muita coisa. Sim. Né? Não vai ter liberdade. É interessante a gente falar isso, porque a gente recebeu aqui o Leonardo Lopes, que falou pra gente sobre a ditadura na Coreia do Norte. E aí agora a gente tá conversando com você falando sobre a ditadura do Pinochet. E que interessante a gente poder falar, nenhum dos dois lados é bom quando manda deliberadamente na vida das pessoas. Não é bom. Né? E é tanto que, devido a essa ditadura, e depois da política que veio depois, e que foi feita pela direita e pela esquerda no Chile, que conseguiram, que continuaram a mesma linha neoliberal, né? Que você hoje, apesar de ver uma cidade moderna, você vê gente muito insatisfeita com tudo o que está acontecendo. E hoje, com a situação deles. Apesar de que, quando eu saí do Chile, a gente não tinha, não conseguia tomar nem uma garrafa d'água. Hoje, as crianças andam com Coca-Cola, não sei o quê, andam em scooter, né? Elétrica, mas não é tudo para o povo. O povo quer mais, quer outras coisas. Quer estudo, um bom estudo, um estudo gratuito, enfim, coisa que seja beneficiosa para o povo. E não só para os ricos. Né? Que é sempre o rico que se dá bem. Ou seja, na esquerda ou direita, é o rico que vai estar bem. O pobre não vai. E na direita e na esquerda, se o rico se dá mal, o que era pobre e que está na política vai ficar rico. Não vai viver segundo a ideologia dele. Não, mentira. Ele vai ser outro rico que nasceu. Só muda o discurso, mas ele também está se beneficiando. Né? E é a mesma coisa, afinal. Mas então, a minha esperança hoje é a internet. É o quão mais fácil é. E aí eu digo não só desse governo atual, mas já vindo aí do Temer, que estava antes, e da própria Dilma, eu acho que com a internet corre mais fácil a notícia, sabe? A gente fica sabendo mais rápido. Tipo, eu fico imaginando, se tivesse acontecendo Pasadena hoje, não iria acontecer. Sabe? Aquela compra que foi inexplicável, uma grana violenta numa coisa que ninguém nunca soube explicar pra quê, porque nunca funcionou pra nada. Hoje, eu acho que não aconteceria. Porque hoje é muito mais gente sabendo, a notícia correndo muito mais rápido, uma pressão... Se cobra explicações muito mais fortemente. Porque você tá ali no Twitter, já levanta uma hashtag. Então, é porque no momento a gente tem a direita no poder, mas eu quero acreditar que isso não vai morrer, sabe? Eu fico muito brava, assim, quando eu vejo alguém hoje... com uma postura de cobrança fudida, assim, em cima do... Eu sou contra o governo sempre, já era antes, sou agora. Mas a pessoa que passou os últimos 15 anos dormindo e vem agora gritar, falou, querido, eu tava gritando há 15 anos, você não me venha... Entendeu? Eu tô gritando há 15 anos, gato, você tá acordando agora. Os problemas eram piores antes, bem piores. Eram piores. Olha, eu vou te falar, quando começou a pandemia, que não era nem chamada de pandemia ainda era data como epidemia... Quando começou, eu fiz um tweet, que já fez um ano, tem um tempinho aí, que eu coloquei dados dos últimos anos de cortes na saúde e de fechamento de leitos. Era uma coisa absurda, era coisa de bilhões, assim, de cortes na saúde nos últimos anos. E aí eu falei, eu tô deixando isso aqui porque daqui a alguns meses vai ser importante vocês lembrarem que o caos na saúde não começou há 2 meses. Não. Então, e depois, assim, para um país que deu mais importância para fazer estádios que fazer hospitais, era lógico que hoje em dia vamos estar nessa situação. A gente tem... É por isso que eu sempre falo, assim, a esquerda sempre vai culpar o Bolsonaro, e ele tem culpa, e a direita sempre vai culpar o Lula, e ele tem culpa. A minha questão é, um lado não assume a culpa do seu lado. Não assume. Então, assim, a gente tem uma deficiência na saúde e na educação. Isso é política. Pra gente não serve. Claro. A gente tem uma deficiência na saúde que ela já não estava prestando. Numa pandemia, isso só fica mais evidente.
A gente já tinha um problema na saúde muito grave. Sim. E na educação, e na segurança. Nesse momento, só fica pior. Só mostra mais a nossa vulnerabilidade. A gente vê muita solidariedade aqui no cara que passou por isso. Sim. Né? Passou pela necessidade. Então, ele é mais solidário. O cara que não passou por isso não tá nem aí. Sim. Né? Porque não tem essa consciência. Sim. Né? Não tem essa vivência. Não esteve lá embaixo pra... Né? Sim. Não sentiu fome. Não sentiu. Nunca. Entendi. Né? Nenhuma necessidade. Então, o cara... Por que o cara tá chorando? Porque eu não sei. Não tô nem aí também. Né? Mas o cara que sofreu, ele sabe. Ele sabe, pô, eu já passei por isso. Não é fácil. Então, se eu posso, eu vou ajudar. Enfim, trabalhei durante... Eu cheguei em 86. Trabalhei durante 4, 5 anos como garçom. Você ficava só em um hotel ou era rodízio? Não, a gente era mandado... Porque eram festas fechadas. Ah, eram eventos, assim. Eram eventos. Tá. Então você ia numa festa, era um casamento, era um almoço, era um jantar, um banquete, enfim. Era tudo um evento fechado. Então, na verdade, você trabalhava para essa empresa que mandava vocês pro evento. Entendi. Então, na verdade, a gente era para trabalhar 6 a 7 horas. A gente ficava 8, 9 horas trabalhando. Que é puxado, né? Puxado, vocês são os primeiros a chegar no evento, e né? os últimos a sair. E os últimos a sair. A gente lava tudo quando chega para montar a mesa e depois servir a mesa. Trabalha direto durante 5 horas, termina o evento, tira tudo, lava tudo, guarda tudo e aí vai embora. Então é puxado. E quem trabalha com evento tem muita história, né? Nossa Senhora. Você lembra de alguma história engraçada que você passou nos eventos? Sim. Foi no Hilton, no antigo Hilton, que era lá na Avenida Ipiranga. Famosaço. Então, eu estava com uns colegas e a gente já estava trabalhando uns 3 anos já nos eventos e nos hotéis, diferentes hotéis. Lindos hotéis, Mofarrege, Hilton, enfim, vários. E nesse dia me tocou ir lá trabalhar no Hilton. E eu estava com os colegas e tinha um que estava meio, né, tinha bebido alguma coisa. E tinha um evento onde tinha umas mulatas muito bonitas. E fazendo samba e sei lá o que. Desculpa. Aí... em um momento elas saem para descansar, não sei o que, aí a gente foi lá, curioso, para conversar com elas, não sei o que. Aí uma delas vira e alguém passa mal nela, na parte posterior dela, coitada. Deus. E ela reclama pra caramba e não sei o que. Aí ela foi a reclamar para os outros membros da banda e eram enormes, umas pessoas enormes. Aí a gente começou a correr junto com o cara, porque eles queriam bater em todo mundo. Claro. Em todo mundo. Éramos uns 3, 4 garçons. E eles eram uma banda enorme. Aí a gente começou a correr pelos andares e pelas escadas, né? E a festa acontecendo lá. Não, a festa continua. E os caras querendo matar a gente. Aí a gente entrava no lugar. Aí a gente via os caras subirem, aí a gente descia e depois os caras saíam atrás da gente. Aí chegou uma hora que a gente foi embora, porque não teve como ficar, né? Tom e Jerry parecia. Então, foi engraçado. No começo foi assustador. Lógico. Né? Foi assustador, mas... Pra aprender a não fazer mais isso, né? Então, mas depois foi engraçado, a gente ria muito. Boa história, Várias histórias, Sim. né? 5 anos trabalhando com o evento, inclusive, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Jô, eu já estava um tempo no Jô, já estava uns 3, 4 anos. Tinha gente que me conhecia nas festas, né? E eu me lembro um dia que tinha uma mulher que estava com seu marido e ela queria dançar comigo. E eu estava de garçom, né? Eu não falei, não posso, estou trabalhando. Não, mas você é famosa, você trabalha num programa de televisão, não sei, não, eu sei, mas aqui eu estou trabalhando, eu sou garçom. Não, conversa com o mestre, porque eu quero dançar contigo, porque tem que dançar contigo. Eu falei, não acredito. Aí o mestre vai, dança com ela. Ele falou? Pô, e eu fui lá, dancei. Aí o marido ficou ciumento, eu tive que ir embora da festa. Não acredito, eu tive que ir embora da festa, porque
o marido não gostou da ideia, né? Então... Mas não foi ele que falou, vai lá, dança. Não foi ele, foi ela. Tá, ela pediu. Não, mas quem que falou, vai lá? O maître falou, vai lá e dança uma dança. Ele pediu autorização pro chefe ali na hora, né? Aí o maître falou, não, vai dançar uma e já, pra ela ficar quieta, não sei o que já tá bêbada pra caralho. E como é que você tava lá no Chile? Acabou o programa do Jô no Brasil? Aí eu tava muito mal. Você separou da mulher e voltou pro Chile. Sim. Coisa que você não queria ter feito, você... Sim, e eu voltei sem nada, sem dinheiro, sem nada, entendeu? E inclusive eu comecei... Eu cheguei na casa da minha mãe, morei ali um tempo. Depois de um tempo, estava na internet e comecei digamos que a conversar com minha atual mulher. Eu conheci ela pela internet. Olha, por isso que eu digo que a internet para mim é muito emblemática. Ele me deu coisas muito ruins e me deu coisas maravilhosas, né? E hoje em dia eu sou muito feliz graças a isso. Foi em que rede social? No Facebook. No Facebook. A gente foi sem querer, de repente apareceu ela e a gente começou a conversar, não sei o que, eu morei no Brasil, não sei o que. Aí a gente começou a bater um papo que começou a durar durante semanas. Tinha um dia que a gente entrava em contato, aí aparecia 3 dias sem entrar em contato, depois voltávamos, até que a gente começou a conversar mais né, continuado. E chegou uma época que ele falou, bom, eu quero vou sair de férias e eu queria ir para o Chile, queria te conhecer pessoalmente. Aí eu falei, cara, eu fiquei, nossa, né, todo lisonjeado, não sei o quê. Eu falei, nossa, mas você tem que vir, aqui é muito frio. Eu falei, você tem que vir numa época que não tenha tanto frio. E nessa época estava frio, era um junho, julho. Nossa, é o mais frio. Inverno, nossa. Aí ela falou, em que época eu posso ir? Eu falei, olha, aqui a primavera é maravilhosa, porque aqui tudo florido, tudo lindo. E Santiago é muito bonito. E na época estava muito bonito porque não tinha o problema social que tem hoje, né, político, que acho que a Latinoamérica inteira tem. De uma ou de outra forma, apesar de Santiago ser uma capital muito moderna, né, onde os maiores terremotos do mundo acontecem em Santiago. Lá tem muito terremoto, sim, né? Impressionante, sim. Cara. E, sem embargo, os caras levantaram um prédio de 300 metros. Nossa Senhora! Entendeu? Atualmente o mais alto da Sul-América. Então, é um país que tem uma tecnologia e uma base muito grande. Mas também tem um aperto social muito grande também, porque apesar de você com pouca grana você viver, né, mas também o pobre continua sendo pobre, né, e o rico muito rico. Quando cheguei lá eu vi carros que aqui eu não via. Falei, cara, eu não sei de onde esses caras saíram com carros desse tamanho, de Ferrari, Porsches. A diferença social e econômica é muito maior, onde uma cidade se divide em dois, e de uma parte é o pobre, que nunca sai dessa parte, e o rico que não olha para o pobre, né? Que não olha para outra parte da cidade. E nem conhece. Quer dizer, você tem ruas que são perto do centro, mas que estão do lado pobre, que o rico não vai. Ele nem conhece, ele fala, que rua é essa? Aonde fica isso? Pô, cara, aqui no centro. Parece que tem uma divisão invisível na cidade. Você vai para a parte do rico e você parece que entra em outro país. Né? Uma mudança absurda. E você vê muita carro elétrico, scooter, coisa que aqui a gente não vê. Né? Eu não via, né? E vi muito avanço. Eu falei, nossa, que lindo, não sei o quê. Eu fiquei impressionado com a minha cidade. Você não tinha voltado ainda, desde que você veio? Nem para passear? Não, eu passei 30 anos aqui. Quando saí de lá, era um povoado, né? Com aquelas... Você assustou quando chegou? Nossa, eu fiquei... E sua família, como reagiu, será? A minha família, bom... como eu digo, a gente como cidadão somos um pouquinho mais frio, né? Então, a minha família ficou tranquila, não teve, sabe?
Claro, a gente conversava de todo esse tempo, o que acontecia, enfim, todos os problemas. Mas a gente, nesse sentido, é mais frio. Né? É bem mais frio. Foi normal, assim. Como se fossem os europeus que diziam antigamente, né? Que era um povo mais frio. Eu acho que a gente está assim agora, atualmente. E eu sinto muita pena, porque eu estou acostumado com o calor do brasileiro, né? Com o amor do brasileiro, e que ele vibra com qualquer coisinha, besteira, mas ele vibra com isso. Ia fazer uma festa de recepção para você. Pois é. Foi quanto tempo de ditadura lá? Foi 15 17 anos? 17 anos, 17 é muito anos tempo, duros. né? Mas eu vivi 10 anos de ditadura lá. 10. Temos 10 até os 20, 21 anos. Mas já foi bem pesado, né? Sim, Bem E perdeu pesado. toda a sua juventude, né? Sim. Aquele momento, assim, de amigo, de começar a sair, enfim, Pois era esse é, momento... o país, na verdade, a juventude é muito dura lá, porque o frio no inverno é uma coisa atroz. É uma coisa que você tem que nascer lá para aguentar. E depois toque de queda, toque de recolher. No começo eram 6 horas da tarde, o toque de recolher, aí foi alongando, né, até chegar até as 10 da noite, das 10 até as 5 da manhã. E as pessoas eram Enfim. detidas, assim, né? Eram até porque tinham cabelo comprido. E Só por isso? E sumiam, não aparecia mais. Muitas mulheres, né, foram detidas e... Foram Abusadas. crianças, teve um tempo de muita violência lá. Violência. De muita violência. E mulheres abusadas, alguns meninos adolescentes que nunca mais apareceram. Enfim, foi uma coisa muito, muito dura viver esse tempo no Chile. E eu vivi até os meus 20 anos. Tinha um irmão que saiu de lá, um irmão maior que eu, que saiu de lá também para trabalhar e veio aqui para o Brasil. Desculpa, você falou que eram quantos irmãos? 4. 4 irmãos. 4. Ele veio primeiro? Veio primeiro. Ele estava já aqui uns 3 anos. Qual a diferença de idade de Não, vocês? meu irmão, deixa eu ver, meu irmão tinha uns 5 anos mais do que eu. Tá. Por aí. E você é o segundo filho, então? Sou Os outros dois? Sou o terceiro. Tem uma menina, somos 3 homens e uma menina. A minha irmã é menor 1 ano que eu. E tenho um irmão que é maior, 2 anos mais que eu, e o outro que tem 5. 4 anos. 4 anos mais. Então mais que eu. ele veio primeiro pra cá? Ele veio primeiro A trabalho? a trabalho. Trabalhou aqui como garçom, Olha, né? E me chamou porque lá estava muito difícil trabalhar lá. A gente ganhava muito pouco, né? E era muito abusado. Enfim, as condições eram péssimas. A gente trabalhava embaixo de muita... Era um jugo muito pesado lá, né? Enfim, muito abuso das pessoas. o Pinochet, ele mandava queimar até biblioteca, né? Tudo que seja cultural, até porque tudo que seja cultural ele apagava, né? Ele precisava de um povo que abaixasse a cabeça. E você sabe que a cultura para um povo é tudo, né? Sim. Com isso você consegue opinar, ter uma opinião. Informação. Sim. Enfim, e isso nessa época se apagava. Tentavam ter um povo bem analfabeto. Na verdade, um povo que seja sumiço. Enfim, aí eu aceitei e vim para cá. Eu cheguei aqui Em que ano? 86. 86. Cheguei aqui em março, estava um calor desgraçado aqui. Calor, nunca tinha sentido tanto calor aqui. Você veio cheguei à noite. Direto para São Paulo ou não? Direto. Tinha um ônibus que saía de lá, de Santiago do Chile, até aqui, até São Paulo. Fazia 3 dias e pouco de viagem. Sim, a gente atravessava a Argentina, o norte da Argentina, a Cordilheira e o Brasil. Sozinho você veio? Sim, sozinho. Sozinho. Mas 3 dias no ônibus sozinho. Sozinho. Com um aperto, imagina? Sim. E cheguei aqui e eu me lembro que para mim era tudo novo. A cidade enorme, o clima era totalmente diferente. Aquela coisa que de repente de manhã tinha um sol lindo, de repente
cobria tudo, ficava tudo escuro e vinha aquela chuva enorme e você não sabia que parece que o mundo ia acabar. Para mim era uma coisa Bem-vindos a São Paulo. Para quem não sabe, São Paulo é assim. E aquela chuva que você não via do outro lado da rua, Sim. enfim, para mim era uma coisa muito louca. E são as 4 estações no mesmo dia, né? Sim. Você acorda no outono, aí começa a primavera, vem verão, Sim. aí vai primavera de novo, outono e acaba no inverno, aí você dorme de coberta. Apesar que o clima mudou bastante agora. Sim, né? mudou. Sim. Sobretudo aqui em São Paulo, mudou muito, muito, muito. Antes era a terra da garoa, depois, Pois é, né? quando eu cheguei era a terra da garoa. E quando eu cheguei, Garoava todo dia. Sim. E quando eu cheguei ainda tinha o carnaval na rua. Eu me lembro, O tradicional. O tradicional, aquele de rua. pular no bairro, assim, Sim, não é? Não sim. são esses carros. O de Passarela hoje, Sim. que hoje está na Passarela, ele era aqui na Avenida Tiradentes. Ah, o que fazia o desfile? O desfile Sim. das escolas. Sim, eu cheguei aí lá, acho que foram 2 anos, depois mudou, foi para Passarela. Aí mudou, aí a gente tinha que pagar, não sei o quê. Aí o carnaval mudou totalmente também. O que falavam pra você do Brasil antes de você chegar? Olha, no Brasil, Brasil era muito violento. Não sei até que ponto, porque lá também a coisa a gente pensava que não era, né? A gente achava que a gente era mais civilizado, que na verdade não era. Eu vi muita coisa ruim lá, muita violência e muito abuso. E quando eu cheguei aqui, eu me lembro que a primeira noite que eu já estava aqui, o meu irmão me disse, sai passear, dá um passeio aí na rua. E ele morava na Avenida Ipiranga, esquina com a Casper Libero. Sei. Em um prédio de esquina, muito louco. Ipiranga é uma região ótima, inclusive. Então, na época nossa, era ótimo. E tinha o viaduto do Chá, pertinho. Sim. Que foi minha primeira experiência no Brasil e que deu para sacar mais ou menos o que eu ia viver durante mais de 30 anos que eu morei aqui, até depois ir para o Chile e voltar de novo. Na noite de São Paulo, você disse? À noite, à noite. Viver a noite de São Paulo, que é uma saí, experiência única, né? saí só para conhecer as cercanias. Enfim, eu comecei a andar pela Casper Libero e vou chegando ali no viaduto do Chá. Do outro lado tem a igreja como que chama? Eu não sei como é que chama aquela... Então, tem uma igreja lá. Do outro lado da ponte, né? E quase que me lembro da igreja. Enfim... Eu me lembro que estava tudo bem claro, né? E eu começo a andar pela ponte, tranquilo, um calor, eu suando. Aí eu comecei a andar e de repente, quando eu estou na metade da ponte, eu começo a sentir tiros. Aí eu olho para o outro lado e uma briga, longe, né? Gente brigando. E eu não sabia o que acontecia, de repente começo a sentir tiro e quando olho para trás... Eram 2 policiais atirando, e correndo e tirando, e eu ficando no meio. E os caras atirando para o outro lado da ponte. Eu falei, cara... Que loucura! Seu primeiro momento. Então, cara, falou, não acredito. Acabei de fugir disso, cara! Então, aí eu me abaixei e fiquei. Aí eu me lembro que... passou a polícia civil, né? Porque tem a polícia civil ali. Eles passaram correndo e aí os bandidos começaram a correr, enfim, eu não continuei para lá, porque falei para lá, eu não vou nem a pau. Vou fugir aqui da confusão. Aí eu voltei pro apartamento, aí eu olho para meu irmão e meu irmão falou, cara, você tá branco, meu, o que você tem? Aí eu não conseguia contar, não conseguia, nada, não, vou deitar. Aí fui, deitei, e essa foi minha primeira experiência no São Paulo. O São Paulo para mim, apesar que dizem e diziam que São Paulo era muito violento. Eu vivi aqui, morei aqui, trabalhei aqui. Eu trabalhei muito à noite, trabalhei em hotéis. Entrava cedo, à tarde e saía de madrugada. Então caminhei muito São Paulo durante a madrugada. E eu nunca fui assaltado nesses 30 anos.
E depois, quando eu voltei para o Chile, depois que terminou o programa, eu separei, enfim. Porque eu fui casado com uma chilena casado não, me juntei com ela durante 17 anos. E depois que terminou o programa, eu decidi já terminar essa relação e voltei para o Chile. E lá fui assaltado 2 vezes. Quer dizer, enfim, a minha esposa, eu devo muito à internet. A internet para mim é muito emblemática, porque a internet para mim me trouxe coisas muito ruins na minha vida e me trouxe coisas muito boas na minha vida, que hoje eu estou aproveitando. Espero que mais boas do que ruins. Então, né? Mas devido à internet também começaram coisas que não terminaram bem. E por isso que quando eu vim aqui convidado por esse programa, que eu já assisti, quando sabia que ia conversar com vocês, eu comecei a assistir mas inteirado do que estava acontecendo, qual que era, Para onde eu tô indo, né? Então, eu ainda estou nervoso, na verdade, não sei o que vai dar, mas... Vai soltando, vai acalmando. Eu só espero que dê tudo certo. Vai dar tudo certo. Isso que tá acontecendo aqui vai acontecer nas próximas 2 horas. Você tá não de vai boa. mudar nada. Eu tô achando que você tá super de boa. Legal. Você tá... E aí me fala uma coisa, você ficou... Beleza, você chegou, teve esse momento ali, seu irmão tinha um trabalho para te indicar, você começou a trabalhar... Pois na época ele falou, bom, eu fiquei aí 1 mês sem trabalhar, só passeando, ele gastando, enfim. Aí um belo dia ele fala, bom, você já está aqui 1 mês, você veio fazer o que aqui? Ah, não, eu vim trabalhar. Ah, você veio trabalhar. Então tá bom, aqui tem um número de telefone e você liga para amanhã. Não, mas eu não sei falar ainda, não entendo bem. Não se preocupa não, falo. Vai lá, liga para essa pessoa que ela vai te indicar aonde ir e o resto é fácil, cara. Você tem que entrar nessa e senão você não vai aprender a conhecer, não vai conhecer a cidade e nunca vai aprender o português. E o português não é difícil. O português não é diferente muito diferente ao espanhol. O que acontece é que se fala diferente. Então, você tem que se acostumar ao sotaque das pessoas. E o ritmo, né? E o ritmo. Lógico que se trabalha muito. São Paulo é impressionante, aqui não para. É uma cidade que não para. Enfim, no outro dia eu saí e conheci uma pessoa maravilhosa que trabalhava num escritório onde contratavam garçons para trabalhar em hotéis de 5 estrelas. Você ligou para essa mulher, ela te indicou esse lugar? Na verdade, eu nem liguei. Eu fui direto porque o meu irmão falou no outro dia, não, vai nesse endereço que é aqui perto. Aí eu fui lá e conheci a Yara. A Yara chamava, era uma mulher negra, muito gente fina, gente finíssima, que me ajudou muito e que ela entendia o que eu falava. Eu não entendia muito o que ela falava, mas eu entendia o que ela falava. E aí ela falou, bom, faz o seguinte, compra uma roupa de garçom e volta daqui a 2 dias. Aí eu vou te mandar alguns lugares. Aí ele falou, você já trabalhou de garçom? Nunca tinha trabalhado de garçom. Bom, não se preocupa, porque aí os caras vão te ajudar. E a gente ia, eu fui no primeiro dia, fui no Transamérica. Eu me lembro que era uma tenda enorme, luxuosíssima, onde tinha um banquete. E os caras falaram, não se preocupa não, olhe para o cara que está trabalhando do lado, aí você vê como ele monta a mesa, e você monta a mesa tal qual. Copia. E na época se trabalhava a moda francesa, que eles chamavam, né? Como é? Então, você trabalha com uma travessa enorme, com comida, e 2 colheres na mão. Como umas pinças. Sei. Aí você pega a comida e coloca no prato da pessoa. Tá? E assim vai servindo todos os convidados. E, bom, nisso não foi muito difícil, né? Porque quando você tem necessidade de trabalhar, e na época se ganhava bem, muito bem, fica fácil. A gente é novo, eu tinha 21 anos, então para mim foi fácil me movimentar e pegar o ritmo de São Paulo. Então não foi difícil. O que foi mais difícil foi entender as pessoas, porque eu trabalhava com cearenses, piauenses,
E muitas vezes o cara que mora aqui em São Paulo não entende o cara que mora em Piauí e fala diferente, tem um sotaque diferente, imagina para mim. Mais regional, claro. Imagina para mim. Mas aí, tudo foi dando certo, eu achei as pessoas aqui maravilhosas, o brasileiro é super aberto. Muito receptivo, muito, né? Muito receptivo, muito Chile, boa gente. No Chile vocês são assim também? Não, são um povo bem mais fechado. Vocês são mais fechados, mais frios? Muito mais fechados. É difícil de fazer amizades. Nós somos um povo acolhedor, na verdade é isso. Eu posso falar isso porque como eu vivi aqui, morei aqui, eu sei a realidade. Muita gente vai falar, não é nada disso, mas não é assim. Você sabe o brasileiro é diferente países. a gente, é muito diferente. E isso eu me encantei com isso. Me encantei e isso me ajudou muito. Me ajudou a ficar mais aqui, a querer ficar aqui e a trabalhar mais tranquilo. Na verdade que foi isso. Você estava trabalhando nessas festas, nesses eventos e tal, e aí você falou que começou a trabalhar com o Jô. Onde vocês se conheceram? Como é que foi esse momento, esse encontro aí? Quando eu comecei no Jô... como ele te convidou para participar do programa? Olha, foi o seguinte, eu trabalhando nos hotéis, eu morava em quartos, alugava quartos. Aí eu tinha um primo aqui que trabalhava com o Jô, era o garçom do Jô. Ele já estava trabalhando 2 anos e pouco, quase 3 anos. No programa do Jô. No programa? Quando o Jô era Jô 11h30. No SBT. No 11h30. No SBT. E eu era muito amigo dele, a gente se queria muito. A gente cresceu junto lá no Chile, enfim. A gente tinha uma relação muito estreita. E eu me lembro que eu estava com problema de moradia e aí eu falei com ele. Eu falei, vamos, ele morava ali na Baixada do Glicério. Eu falei, vai lá em casa, que tinha um apartamento enorme. E aí Liberdade? Não. Glicério não é perto da Liberdade? Não. É onde que é a região? Praça da Sé. Tá, na Sé. Na Praça da Sé para baixo, descendo. Era um lugar meio bravo, hein? Até bravo. Hoje é? Sim. Bom, agora eu não sei, porque faz tempo que eu não estou aqui, mas... É que tem a ponte do Glicério lá, ainda é assim. Imagino que seja. E... ele falou, não, vai lá. E eu tive um quarto para você morar e trabalhar tranquilo. E ele trabalhando no Jô. E eu tinha muita admiração por ele, porque ele era um pai maravilhoso. Ele tinha 3 filhos, mas ele era um pai maravilhoso. Ele sempre foi. E eu admirava muito essa parte dele. Eu gostava e eu me dava muito bem com ele. E na época eu bebia cerveja e ele também. Aí sempre a gente... tomava uma cervejinha, né? Conversava, enfim. Um belo dia, eu tenho um evento de um almoço e eu falo para ele, Felipe, chamava Felipe. Felipe é gente finíssima. Eu sinto muita saudade dele. E na época eu tinha 27 anos, a idade que eu tinha também. Novo. 27 anos. E falou, Felipe, eu vou trabalhar agora, mas eu volto cedo, porque só um almoço, vai ter umas 5 horas, 5h30, eu já estou saindo do hotel. Tá, tudo bem. Faz o seguinte, quando chegar, você me procura e a gente toma uma cervejinha. Tá bom. Eu saí, eu trabalhei aquele dia e voltei, e quando eu cheguei, a esposa dele era casada com uma mulher de cor. Eu perguntei, e aí, o Felipe, cadê o Felipe? Ela estava na cozinha, estava cozinhando, sei lá o que, eu nem prestei atenção. E ela olhou para mim e falou, o Felipe foi morto. Oi? Mataram o Felipe. Quê? Pois é. Eu fiquei assim também, eu falei, como mataram o Felipe? Eu conversei com ele agora à tarde, antes de sair para trabalhar, e, a gente ia tomar uma cervejinha. Não, mas foi assaltado aqui. Você chega e ela não avisou nada. E ela estava cozinhando? Cozinhando. Foi muito doido, porque por isso que eu perguntei, cadê o Felipe? Normal, tava tudo normal. Tá, eu vi tudo normal. Aí ela falou, não, o Felipe foi morto. Aí eu fiquei gelado, não acreditei.
Foi muito bizarro, mas sabe? Muito ela tava assim... não tô conseguindo assimilar. Ela tava em choque, tentando seguir a vida... Tava normal. Então ela tava... O que eu quero dizer assim, ela tava num momento de negação? Tipo, olha, eu não sei se ela estava em choque, né? Exato. Alguma coisa assim, mas ela agia normalmente. Ela conversava normalmente. Negando, né, o ocorrido. A pessoa toma um baque tão grande que ela desliga do mundo e começa a fazer as atividades normais, né? Eu pensando agora, lógico, na época eu ainda pensava e eu não me convencia disso. Achou estranho, né? Como o meu primo morreu hoje há poucas horas e ele foi esfaqueado na rua, à volta de casa, lá na Baixada do Glicério. Mas aí, desse momento ali que ela te contou o que aconteceu, qual foi a tua reação? Você foi Eu fiquei sem reação, eu não acreditei. Ele tava no hospital? Porque não tinha dado tempo de... Não, já tinha ido pro IML. Pro IML. Porque ele morreu na rua. Na hora. Não teve nem atendimento? Não, quando chegou a ambulância ele já estava morto. Meu Deus. Mas dizem que ficou agonizando na rua umas 2 horas. Depois acabou. Que dó, gente, que horror. Enfim, para mim foi um baque, foi um golpe terrível, né? Porque... meu primo era para dar certo, porque ele era um cara super engraçado, era um cara super alegre, super pra cima. E ele tinha muita graça, ele era muito engraçado. O cara que você conversava com ele, muito engraçado. Ele tinha origem italiana. Então era muito alegre. Falava pra caramba. Enfim. Eu adorava. E os filhos? Pois é, eles ficaram pequenos, sem pai. E... na época, nisso de enterrar o Felipe e tudo, a produção do Jô tinha uma produtora chamada Rita Leandro, gente finíssima, gente muito boa, que trabalhava na época na produção do Jô, no 11h30, lá no SBT. E perguntou para mim: Alex, você trabalha de garçom também? Sim, eu trabalho já há um tempo. Aí falou: e você é chileno? Sim, sou chileno. Sim. E por que você não fica no lugar do Felipe? Para mim foi meio estranho, né? Porque não foi a coisa mais feliz na minha vida, sabe? Um convite feliz, né? Sabe, aquela coisa... Foi estranho, foi uma mistura de achar um trabalho onde você ia ficar fixo, né? E não ia trabalhar todos os dias, porque a gravação a gente fazia em 3 dias. Mas também aquela coisa de ficar no lugar do meu primo, sabe? Uma pessoa tão querida para mim e que terminou de uma forma tão trágica. Enfim, foi uma mistura de emoções e que não foi uma coisa, sabe? Que legal, não sei o quê. Não foi. Você pensou muito antes de... E a mulher na época do Felipe, ela falou: Alex, vai lá, trabalha lá, você mora aqui, me ajuda, não sei o quê. Eu falei: tá bom, eu vou ficar no lugar dele, mas, pô, é chato pra mim, é super chato. Não, mas aí você trabalha e me ajuda com os meninos aqui, não sei o quê. Enfim, aí eu comecei a trabalhar no Jô. E na época, eu sou muito tímido, extremamente tímido. E o Jô era o Jô Soares, né? É humorista, né? Tá senhor comunicador. Com uma história de programa de humor e tudo. E aquele que não perde a piada, né? Enfim, aí me conheceu, não sei, tá tudo bem. Aí eu falei: tá legal. E ele não me dava muita bola, né? Porque ele se dava muito bem com o Felipe. E ele sentiu muito a morte do Felipe. Até o final do programa, agora na Globo, ele falava comigo: e o Felipe, o Felipe era isso, aquilo. Aí eu olhava para ela e falava: fala, Lei, e o Felipe não era assim? Né? Sim, eu falava. Mas ele gostava muito do Felipe. Enfim, comecei a trabalhar com o Jô nessa época, assim, sabe, entre feliz e não feliz. Aconteceram muitas coisas.
com a família do Felipe, com a esposa, com os filhos. No fim, eu acabei saindo depois de um bom tempo, acabei saindo do apartamento do Felipe. Eu contei para Rita Leandro, que era a produtora que tinha me convidado para trabalhar. Ela falou, não se preocupa não, se é assim, você pode sair e continuar trabalhando no programa, a gente não vai te cobrar nada disso nem aquilo. Falei, então tá bom, tudo bem. Aí eu continuo trabalhando no Jô até, sei lá, quando a gente comecei a participar mesmo do programa, foi depois de uns 4, 5 anos, já como garçom do Jô, sempre atrás da câmera. Aí, de repente, o Jô começou a me chamar para servir alguma coisa. Um café, uma água. Acabava a água, eu ia lá, reponia. Mas eu reponia a água, eu sempre trocava a água quando tinha comerciais. O intervalo. Aí ia lá, trocava a caneca com água, não sei o que, tirava outra sem água. Até que ele começou a me chamar, né, no meio da entrevista. Aí eu ia lá, não sei o que, sem jeito, não sei o que. Aí ele falava e ficava vermelho, quase roxo, né? Muito aí eu já olhava, você. nossa, extremamente tímido. Aí eu já olhava pra minha cara e dava risada, né, pra ele. Né? Estranho, né? Esse era o tempero pra ele, né? Então, e você ficava sério. Lógico, imagina, eu quase chorava. O Alex, sério, o Joe fazendo piada, o Alex então, não dava risada. Nada. Aí, muita gente falava que eu era muito sério também, falava, né? Que eu era o homem que... Como que falava? Era o homem que não ria. E num programa onde era tudo piada, às vezes, né? O que eu gostava do Joe é essa piada inteligente, não é aquela piada de hoje que é mais ou menos um sarro, né? Tirar sarro. Ele não, ele enfim, é diferente. O Jô Soares é uma coisa assim. Mestre, né? Nossa, eu tive a felicidade de trabalhar com ele por 30 anos, 26 anos. Nossa, 26 muito anos. tempo. 26 anos e os melhores da minha vida. Aprendi muito com ele, aprendi muita coisa e aprendi a me conhecer também. E mesmo você lá, você continuava fazendo os eventos? Como você disse que ia na festa e tudo? Sim, porque eu era o garçom e eu não ganhava muita coisa no SBT. Até quando a gente saiu para Globo, aí eu comecei a ganhar melhor. E eu fiquei 9 anos no SBT com o Jô. Quer dizer, de 85 até 2000. Né? Daí a gente foi pro SBT. Aí, não. Já tinha a banda? Minto. Do SBT a gente foi pra Globo. Né? E na Globo eu fiquei 17 anos trabalhando. Aí já era o programa do Jô. Antes era o Jô 11h30, que de 11h30 não tinha nada, porque a gente entrava meia-noite, 1h da manhã, enfim. Já tinha a banda, já? Já tinha, na época era o quinteto, que tinha o Rubinho, que acabou morrendo, né? O Rubinho era engraçado, porque o Rubinho era que nem eu, ele não falava nada, né? Era quieto e não falava nada. E quando a gente terminava o trabalho, a gente ia embora, muitas vezes a gente pegava o mesmo ônibus e ele falava pra caramba. E nossa, você também. Ria pra caramba. Nossa, eu me dava super bem com ele. Ou seja, aí ele que nunca falava pra caramba, você que nunca ria pra caramba, lógico. Todo mundo em volta ficava, o que tá acontecendo com esses dois? São personagens. Nossa. Que lá não falam nada, não ri nada. Ótimo. E aqui não deixa ninguém dormir no ônibus. Pois é, e claro que quando ele, pouco antes de morrer, ele ficou doente e ele começou a ficar quieto. Sério? Ele ficou quieto um pouco antes, acho que um pouco mais de um ano antes de ele morrer. Na verdade, eu sabia que estava doente, mas nunca falaram. Não, para mim, não. E eu não ficava um pouco, não era, sabe, não tinha muita amizade, era mais colega. Muitas pessoas, colegas de trabalho. Então eu ficava na minha. E com ele me dava muito bem, porque a gente pegava o mesmo ônibus para ir para casa, então a gente conversava pra caramba. E depois que ele começou a ficar doente, ele já não era mais o mesmo. Aí eu percebi que alguma coisa estava acontecendo com o Rubinho e até que ele morreu. E foi muito triste. Ele tocava o que no programa? Ele era guitarra. Ah, guitarrista. Guitarra. E ele era ótimo, ele era ótimo. Cabelo longo, a barba longa.
Parecia o ZZ Top. ZZ Top. ZZ Top. Esse daí, não, é mesmo. ZZ Top é da hora, hein? Era ótimo. Aí depois que veio o Derico. O Derico já estava no grupo. Ele estava? Quando eu entrei. Porque o Derico entrou, acho que com 1 ano de programa. Ah, ele entrou bem no comecinho. Sim, e eu entrei depois de 2 anos e meio. É que eu lembro da história que ele contou que saiu alguém, me parece, e abriu o teste. Então, ele já estava no programa. Ele já era o Derico, né? Ele já era o assistente de... Assuntos aleatórios. E eu ria pra caramba com ele. Que era tudo na hora ali, né? Pois é, ele é muito inteligente, né? Ele é extremamente inteligente e rápido. Sim, porque para dar resposta pro Jô na hora não deve ser fácil. Eu já adoro isso, né? Enfim, a gente se divertia muito no programa. Eu me divertia muito no programa. Para mim era mais que uma terapia e também aquela coisa de superar eu mesmo, a minha timidez, porque estar na frente das câmeras, 6 câmeras, um homem como o Jô Soares, com a inteligência que ele tem, e que está sempre, né, te observando, está sempre pensando, né, e você sabe que você está sendo analisado por ele, então não é fácil. Mas o que ele gostava justamente era isso, você ser o único mais tímido ali, daí ele te cutucava. É que não era o mais tímido, eu era terrivelmente tímido, né? Tapado, cara. Se ele me chamasse, eu travava. Tremia, né? Você sentiu que durante o tempo isso também foi melhorando pra você? Sim, lógico. Você ficava mais à vontade, assim, de... Não, eu nunca fiquei mais à vontade. Jamais, durante meus 26 anos de programa, nunca fiquei à vontade. Mas me ajudou muito a superar muitas coisas. Até pelas mazelas que eu trazia do Chile, Sim. da minha infância difícil, Sim. entendeu? É que o seu momento no programa era sempre um momento que ele já vinha divertido, né? A tua participação, Sim. quando Sim. acontecia, era porque o convidado ou a convidada estava nervosa. Sim. E aí, então, aí abaixava a luz, aí entrava a musiquinha. Sim. Não, mas isso começou depois, porque no SBT era Alex, traz um café. Para a senhora. Ele botava um espanhol do nada, assim. Traz um cafecito para a senhora, enfim. Traz-lhe uma água. Enfim, para a niña. E eu saía muito. E se ele falasse comigo quando eu estava lá na frente, aí eu morria, aí eu queria me enterrar. Aí eu tinha qualquer coisinha, senhor Jô, não, senhor Jô, e já saía, enfim. Não dava muita explicação, nada. Aí ele olhava para mim e ria. Não teve uma vez que você gritou? Sim, porque... porque ele falava, não te escuto, cara. O que é? Aí eu repetia. Como, Alex? Fala alto. Aí eu gritei, né? Ele levantou e... Foi muito engraçado esse dia, cara. Aí ela falou, é isso aí, Alex, você tem que fazer isso. Pô, tomara, né, que consiga, porque é difícil. Mas aí ele começou a pintar no SBT mesmo umas coisas do Pinochet. Porque ele queria, né, que eu... Sei lá, quadro para você, né? Ele queria que eu superasse muita coisa, sei lá. E ele começou a suar comigo que eu era amante do Pinochet, que o Pinochet me seguia, que não sei o quê, que eu fugi do Chile porque o Pinochet andava atrás de mim. Nossa. Aí a gente começou a gravar sketch e foi muito divertido. E você foi se soltando. Aí foi legal. Mas você se sentiu bem gravando essas sketches? Sim, não, porque era diferente, porque aí não tinha a plateia, enfim, a gente era um artista, né? Era engraçado. Toda a produção. E eu me divertia, os caras usavam, a gente colocava roupas, né? Usava figurinos diferentes, maquiagem, não sei o quê. Foi ótimo, para mim foi ótimo. Foi isso que foi me ajudando a me soltar um pouco no programa.